Simbora aqui, rapaziada. Ranqueei o pior, do pior ao melhor vilão da Netflix. Vilão da Netflix, vocês conhecem muitos, velho? Sendo sincero, eu não conheço tanto assim não, rapaziada. Deixa nos comentários aí do Teleshow, já trouxe um videozinho dele, pra se inscrever aí nos cards. Simbora lá. 1, 2, 3. E bora descobrir quem são os piores e os melhores vilões já feitos pela Netflix nos seus filmes de animações. E a ideia é muito simples, Não galera. conheço muito. Um top 10 dos piores de na primeira metade do Arcane. vídeo e um top 10 dos melhores na segunda metade, sem encher linguiça, sem enrolação, pra não perder o tempo de vocês. Então ficaram só realmente os mais relevantes pra vocês ficarem por dentro de tudo sem perder tempo com vilões. Porque é foda, né? A animação da Netflix. Fechou? Então agora que você são... já se inscreveu e já deixou seu like no vídeo pra Tá ligado? fortalecer, Boas de tanta verdade. enrolação. E bora logo pra esse vídeo. Show! Nossa. E a gente já abre esse ranking de pior vilão já feito pela Netflix com o treinador lá de Marmaduke. Um personagem que existe eu já vi, já. pra cumprir aquela função Já vi. clássica Esse eu de já vi. antagonista do roteiro, tá ligado? E essa aqui é uma das Cara, piores sendo animações sincero, já feitas bosta. nos últimos anos, cara. Ele é um cara que deveria representar um obstáculo ali pro nosso protagonista, pro nosso cachorro, né? Mas parece Parece que ele foi muito criado Scooby, mais velho, não em parece 5 minutos Marmaduke, da velho, forma sincero pra mais vocês. preguiçosa possível. Eu acho que uma criança de 5 anos teria escrito esse personagem muito mais bem feito, muito mais bem construído do que essa atrocidade que foi lá pro filme. Só que pra A animação mim, também é bem nada feinha, é né? impossível. E o próximo da nossa lista de piores vilões, temos o Charles Hunt, lá de Próxima Parada Lar Não do conheço Celular, isso. que é basicamente um daqueles apresentadores de vida selvagem e celebridade que vive da própria imagem. Só que por detrás desse personagem carismático, amigo dos animais, existe um completo obcecado por fama e aprovação pública. Ele quer capturar os protagonistas Capitão e Pátria. transformá-los num espetáculo, né? Porque pra ele os animais não passam de ferramentas pra poder alimentar o seu próprio ego. Oi? E o motivo dele estar aqui tão baixo nesse ranking é porque ele é o exemplo perfeito de um vilão que tenta ser engraçado, mas ele só consegue ser irritante mesmo. Tudo nele é exagerado. A personalidade, as reações, a motivação, o jeito de agir. Ele Eles é- pegaram um estereótipo de celebridade narcisista e arrastaram isso no limite mais insuportável que podia. Pelo menos ainda Ele tem o nariz do O Clayton ou próximo eu é tô mais ficando um vilão doido? daqueles filmes de Clayton! animação genéricos chamado Horatio P. Huntington, lá Peraí. do filme. É mais um vilão daqueles Calma aí, filmes de animação genéricos chamado Horatio P. Huntington, lá do filme Que animação Bicho. é essa? Basicamente, o papel dele na história é ser esse tio ganancioso, invejoso, que não suporta ver o sucesso dos outros e faz de tudo pra sabotar o circo mágico da família. Seu grande objetivo é roubar o segredo dos biscoitos mágicos que transformam quem os come em animais pra poder patentear essa ideia, lucrar rios de dinheiro e transformar o seu espetáculo numa atração de circo barata. E como vocês podem notar, esse vilão é o clichê máximo de um vilão estereotipado, uma eu acho que a caricatura Netflix- de vilão malvado, ganancioso. que Tipo, todo ela mundo já tenta tá algumas cansado de ver vezes, por aí. uma hora vai dar certo, mas O meu legado, pra vilão... meu amor e os últimos 50 anos da minha vida. E na 17ª posição temos o Não, esse foi um Roosevelt, pedido lá que eu da vi nos animação comentários The lá, eu Witcher decidi Sereia das trazer, tá? Não Profundezas. foi ninguém aqui da live que pediu. Grato. O legado dela vai findar por causa de sua arrogância O desmedida. papel desse cara na história é basicamente ser o estopim de uma guerra entre humanos e o povo do mar, os Serianos, agindo como um governante arrogante que ao invés de fazer as pazes, né, tentar fazer uma trégua para impedir o seu povo de morrer por essas criaturas, ele faz questão de iniciar essa guerra por pura Ele arrogância. parece o Hopper, Ele dava entra pra ser aqui se porque ele fizesse é um o live puro action. suco do vilão genérico de fantasia que parece ter sido gerado ali por um molde pronto de RPG, sabe? Pensei que ele ia não falar tem por IA. carisma, ele não tem nenhuma camada cinzenta, ele não tem nenhuma profundidade, nenhum trauma, nada, nenhuma Cara, motivação. Chuto eu que ou o vilão de Arcane ou o vilão de Como Mágica vão estar no top 1. Do porquê que ele quer matar esses serianos, funcionando apenas como um obstáculo raso ali, só pro Geralt de Rivia parecer mais sensato da história, né, do que ele realmente é. Já que tá na cara que esse rei aí tá sendo muito burro, e ele é burro de propósito, né, forçado pelo roteiro. E então, bruxo, o que acha? E na 16ª posição temos o prefeito cibernético Ah, eu lá já- de eu já Pets vi Unidos. O cara que uma quer cena expulsar desse todos os filme. humanos da cidade e substituí-los por robôs perfeitos, caçando qualquer animal de estimação que tenha ficado pra trás. Eu não sou perfeito. Cara, Netflix erra em animação, velho. Hein, pai? E o Puta grande que problema pariu, desse velho. vilão é que Só ele foi escrito animação de uma forma tão desconhecida, preguiçosa bicho. que ele não tem nenhuma linha Eu acho que a de animação diálogo feita inspiradora, pra marcante, sabe? criança Pra de piorar, 3 a a animação 4 do anos, personagem é toda Não é truncada, possível que alguém feia, fez parece esse filme pensando acabou em de sair de um jogo alguém mais Play velho que 2, isso. tá ligado? Se fosse pra resumir mesmo, ele é o vilão genérico do genérico, mano. É bem desprezível de ver mesmo. Você é um monstro.
O que tu achou desse Na filme, posição, Speedy? temos os capangas que aparecem lá em Jin e o Dragão Genial. E o papel desse trio de terno aí na história é o ponto mais medíocre que esse filme pode ter. Caraca, Eles o bicho são tá basicamente aqueles escurrachando capangas esse filme, tá? genéricos contratados pelo pai da mocinha pra poder perseguir o protagonista e roubar aquele seu bule mágico. Eles entram aqui porque eles são o puro suco do clichê de capangas bobões que servem só pra apanhar e passar vergonha, fazer cenas cômicas, tá ligado? E o roteiro tenta focar tanto na comédia física, né, deles Esse filme é apanhando bom. ali, que eles Esse aqui? acabam perdendo todo o seu senso E aí, de Freitas? ameaça no filme, transformando os caras mais num alívio cômico, né, repetitivo, que cansa bem rápido e não traz nenhum peso pra história. Ninguém vai vender nada enquanto a gente não achar aquele bully. Na 14ª posição temos o Rei de O Elefante Mágico, ele que eventualmente acaba trombando com o nosso protagonista ali na história, não, em vez de dar uma confundi, força pensei que era outra pro garoto animação. pra ele poder encontrar sua Mas a irmã animação perdida, desse filme é bonita. resolve criar 3 tarefas absurdamente impossíveis em troca do Elefante Mágico. Esse cara é o clássico exemplo do vilão que só serve pra atrapalhar o filme, né, mano? Ele não é um monstro cruel cheio de maldade, ele só é um monarca mimado, entediado, que decide infernizar a vida dessa criança por puro capricho. Esse tipo de personagem dá uma preguiça gigantesca de assistir, mano, porque o cara tem o poder pra resolver a história em 2 segundos, mas ele prefere ficar enrolando e caçando assunto ali só pra poder realmente se entreter e passar o tempo. Menino, me conta uma coisa, ainda sou rei, não sou? Ninguém me deu golpe ainda não, né? E na próxima posição nós temos essa força maligna lá do filme Spellbound, né, que se manifesta ali da floresta sombria e da terrível maldição que transformou os reis de Lumbria em monstros. Cara, é O só papel animação dessa ameaça na desconhecida, história cara. É criar um conflito central. A Netflix não jovem tem uma princesa animação precisa assim que cruzar estourou essa igual floresta como mística Mágica, ali, velho. perigosa para poder encontrar uma forma de quebrar o feitiço e salvar seus pais e impedir que o reino inteiro seja engolido por essa Mas escuridão. animação, tipo assim, que se eu fosse pai, eu botaria pro meu filho, pô. Nós chamamos a garota. E o motivo desse vilão Cara, ser eu um dos acho piores que dessa lista é vai justamente ser porque legal o mostra filme, esse problema Freitas. clássico de muitos filmes modernos. Bota o fé que vai ser criar bom. um vilão abstrato demais pra gente odiar. A ideia até que é legal, uma força sobrenatural, algo que representa um trauma, um conflito emocional. Isso no papel até parece ótimo, só que na prática não funciona, porque você não consegue odiar uma maldição, tá ligado? Não consegue criar uma relação emocional com um tornado negro. Não existe personalidade, não existe presença, não existe Porque, um rosto. não. É o Tornado Negro, um Tornado Negro no filme é melhor do que todos os outros vilões que apareceram. Nem fudendo, né, cara? Pra você associar isso ao perigo. O resultado, o filme até tem um conflito, mas ele não tem um Cara, vilão. vai depender o filme vai depender muito de tipo assim, se eles não quiserem um filme bom, eles tiram a MJ do filme. Pra mim é isso, pô. Se eles quiserem fazer um filme bom, é só tipo, a MJ aparece ali nos 15, sei lá, uns 20 minutos do começo do filme. Depois ela, sei lá, morre triturada num triturador de carne. Tipo, pra mim, tipo, a pior maneira dela morrer seria um final gratificante pra personagem, velho. Eu acho que puta que pariu, como eu odeio ela e o Ned. Bota tudo dos dois no triturador de carne, deixa lá, cara. Porque personagens de bosta. De bosta. Eu não acredito que o filme vai ter o Justiceiro, o Homem-Aranha e o Hulk e os caras vão perder tempo com a filha da puta da MJ, caralho. E não que isso seja a regra, tá, galera? Mas pra esse filme funcionar, seria muito melhor personificar um vilão de verdade do que deixar só essa força mística da natureza. Foi tudo culpa nossa. Tanta raiva. E agora a gente tem um caso curioso nesse ranking, porque lá no filme Wendell Lloyd não tem só um vilão sem graça, mas todos os vilões desse filme Caralho, são sem todos graça. os vilões do De filme um é lado a ruim. gente tem os irmãos Claxons, que são essa dupla de empresários corruptos que literalmente representam toda a podridão Nossa, que daquela animação cidade. feia, velho. E do outro lado, você tem os próprios Wendell e Wild, dois demônios trapaceiros que manipulam a protagonista em busca dos seus próprios interesses. Em teoria, isso deveria ser um conflito Nossa, que complexo animação dentro do ruim, filme, cara. com várias camadas, várias tramas puxando a história para diversas direções diferentes, que no fim das contas simplesmente não funciona. Ah, você tem razão. Cara, o filme tenta fazer tanta coisa ao mesmo tempo que está nenhum muito, desses mas sei lá. protagonistas realmente funciona do jeito que deveria. design feio os Claxons personagens, são velho. caricatos demais, eles são quase uma sátira ambulante do capitalismo, enquanto Wendell e Wild, eles são mais trapaceiros caóticos do que vilões propriamente ditos, né? O filme divide tanto foco entre eles, né, que ninguém consegue dominar de fato a narrativa, a gente não consegue saber quem que é os verdadeiros vilões centrais da história. Os Claxons não têm carisma pra compensar o tempo de tela, viram um casal chato, ganancioso, que deixa o ritmo do filme ainda mais Por que arrastado. que esse cara tá parecendo já é. Trump, tá E ligado? enquanto o Wendell e Wild, eles não impactam a história como demônios trapaceiros que eles deveriam ser,
principalmente por carregarem o nome do filme, na verdade. Ele tem razão, Lane. E pra fechar essa lista dos piores vilões já feitos pela Netflix, a gente Beleza, vai começar o top 10. Vamos ver se alguém no top 10 eu conheço. Filme, os irmãos Willoughby, que talvez sejam os pais mais negligentes e irritantes das animações. Ah, que nojo. Eles são dois adultos completamente obcecados um pelo outro, ao ponto de literalmente ignorarem a existência dos próprios filhos. Peraí, eles são um casal? E por que caralhos eles se parecem tanto? Por que que eles se parecem? É tipo... Esse caso aqui é o mesmo caso da mãe do Milhouse e do pai do Milhouse. Por que caralhos o pai e a mãe do Milhouse se parecem? E o papel deles na história é justamente esse, de serem a definição perfeita de pais negligentes e abusivos. E o motivo deles fecharem esse ranking é porque eles representam esse tipo de vilão que serve só pra irritar o público e não necessariamente tá estranho, uma tá, Caixa? ameaça. Isso a gente tem que concordar. Esse tipo de vilão, às vezes, ele até que funciona, mas até certo ponto, sabe? Porque dentro da proposta... Por que fazer dois personagens que são um casal igual, hein? Absurdos, eles rendem até que boas piadas. E o problema é que o filme para nisso, né, mano? Eles não têm profundidade nenhuma. Quero eles começar não a semana que vem, Matheus, assistir Spider-Man. Não surpreendem o público em nenhum momento, né? Eles não deixam de ser essa caricatura ambulante de pais desprezíveis. Você até entende o papel deles na história, mas você nunca sente que existe algo além disso, sabe? E o resultado funciona só como boas piadas, mas fracassam como os grandes antagonistas do filme. Crianças. Caraca, Spitou, assistir isso é uma boa bagatela dos filmes da... E assim a gente fecha a nossa lista de piores vilões já criados pela Netflix. Beleza. Aproveita, agora a gente vai ver o top 10. Top 10. Concorda com essa lista e se ficou faltando algum personagem de fora, beleza? É tudo culpa sua! E abrindo nossa lista de melhores vilões já criados pela Netflix, temos a vilã Pel, lá da família Caraca, a vilã Mitchell, Pau! que é basicamente uma Pel é artificial criada para ser assistente perfeita da humanidade. Só que o problema é que depois dela ter sido descartada pelo seu criador, ter sido substituída por uma versão mais moderna, ela decide se vingar da raça humana. Olha ela aí! Olha o que vai acontecer com o chat GPT, rapaziada. Você tá bem? Tô ótima. E ela já abre nosso ranking aqui de melhores, porque mesmo ela surfando nesse clichê super batido de tecnologia que se volta contra seus criadores, a execução dela na tela é simplesmente fantástica. A vilã transborda. Cara, quem não quer ver um pau na tela, tá ligado? Boas piadas ácidas, comentários sarcásticos, né, sobre fraquezas humanas, conseguindo a façanha de equilibrar uma comédia genuína em um senso real de ameaça. Eu também sempre me senti assim, Mark. E na nona posição nós temos a Mrs. Crumb, a líder dos clãs rivais lá Esse na é de Klaus, né? Klaus. Já vi uma ceninha. Cara, que animação linda, velho. Tradição de ódio lá da ilha de Smiringensburg, fazendo de tudo pra sabotar os brinquedos do Klaus e manter essa guerra histórica entre as famílias rivais. E ela entra aqui na lista dos melhores porque ela representa muito bem esse tipo de vilã puramente ranzinza. Caralho, o Klaus era uma animação massa pra gente assistir. Ela não é uma vilã super muito linda, cara, complexa, mas ela tem personalidade de sobra. E o papel dela é perfeito, porque ela tenta forçar as pessoas a continuarem brigando. Não sei se vocês estão assistindo isso, é uma pegada meio perfeita sobre a mensagem do filme, que é tentar falar sobre bondade no fim das contas. É muito lindo, cara. Pra mim, a vilã, ela empurra a mensagem do filme pra frente e não tá ali só pra ser um obstáculo genérico, né, de filme padrão. Também tem isso. Na oitava posição temos o Justin Pin, o carismático bilionário tecnológico. Não conheço esse, eu não conheço. O papel dele na história é ser aquele CEO adorado pelo público que finge querer salvar o mundo com seus robôs domésticos inovadores, mas que na verdade ele esconde planos extremamente sombrios. Cara, eu não, pra um sério, vilão que é calvo eu não porque confio. ele é um vilão que sabe mascarar muito bem as suas verdadeiras gente intenções, boazinha que é calva eu não confio. Talvez ele não tenha profundidade emocional como dos próximos vilões que vão aparecer ainda, mas como antagonista sci-fi, ele cumpre o papel dele muito bem e no fim acaba sendo bem mais memorável do que muita gente esperava. Confie em mim. Ele tá pronto. E agora o próximo da nossa lista anda fazendo muito sucesso. Como é que o Lobo de Fogo tá em 7º lugar? Que? Ultimamente, que é o nosso Lobo de Fogo lá de Como Mágica, como veio aqui pro Brasil. O tempo todo era... Eu.
Ele que é essa criatura mágica extremamente poderosa que surge como a principal ameaça do filme, né? Ele que foi abandonado, exilado lá no passado, para anos depois voltar querendo vingança. E ele funciona quase como esse desastre da natureza implacável dentro daquele universo. Cara, tá em sétimo. Perseguindo nossos personagens e trazendo um sentimento constante de perigo alarmante toda vez que ele aparece em cena. Eu era o menor da minha ninhada e a minha alcateia me abandonou pra morrer e ninguém me queria por perto. Eu sei que muitos estavam esperando ele numa posição muito maior, né? Quem sabe Aham. top 1 desse vídeo. Mas apesar dele ser um vilão bom e tá com muita popularidade, mas isso não significa que ele é o melhor vilão já criado até agora, né? E sim que ele é apenas o mais popular, podemos dizer assim. Se for levar em consideração, a sua história e sua motivação são bem rasas, sem tanta profundidade quanto deveria. Mas já Nicolas? é melhor do que nada, né? Já é melhor do que aquele famoso mal porque sim. É hora do vale ser Não é uma governado posição ruim, tá ligado? Mas eu achei que ele estaria um pouquinho mais acima. pelo medo. Vamos ver qual é os que tá acima dele. Porém, eu acho que esse vilão ele acerta mesmo é na sua presença, seu visual é extremamente marcante, imponente. Ele não é o vilão mais Tá perfeito carente, do mundo, Nicolas? mas Vamos toda lá, vez que ele Mert. aparece em cena, ele sabe pesar o clima de uma forma que rouba a nossa atenção. Ele sabe dominar a cena como ninguém, criando uma atmosfera densa e pesada que funciona muito bem para esse tipo de animação. Você achou que eu não estaria pronto pro mesmo truque patético? E na sexta posição a gente tem o Capitão Crow lá de A Fera do Mar, um dos caçadores. Ah, eu já de assisti a monstros Fera do ali, Mar, eu assisti com a DJ. Não, os não tá mais não. Não tá respeitados não. dos Sete Mares. Já assisti lidera com a DJ, o lendário não. navio caçador inevitável com uma única missão, que é caçar e matar a bravata vermelha, a criatura marinha mais Assim, na temida opinião dele, dos possa oceanos. ser que ele seja um bom vilão, mano. Mais acima do Lobo de Fogo, mas pra mim, Que não. anos atrás acabou arrancando Pra mim, pra DJ dos não, seus inclusive. olhos. No início ele funciona ali como um mentor, uma figura paterna do nosso protagonista Jacob, mas essa busca por vingança acaba consumindo a sua mente ao ponto dele colocar toda a sua tripulação em perigo e fazendo pactos sombrios só pra conseguir o que ele quer. Aí vamos atrás daquela fera e mandamos aquilo pro quinto dos infernos. E o motivo dele estar aqui nesse rank tão alto é porque o Capitão Crow funciona como um antagonista muito mais complexo do que aquele típico vilão malvado porque sim, sabe? E o que torna ele interessante é justamente esse fato dele acreditar que ele tá fazendo a coisa certa, de que ele tá sendo o famoso herói da sua própria história. O que Quiser torna mamar, ele um dos Nicolas, tu vilões fala mais isso? humanos Tô e preparado sensíveis aqui. de todos os vilões já criados pela Netflix até o momento. É uma coisa eterna. E na quinta posição a gente tem o Abijah Fowler, lá de O Samurai Não dos Olhos conheço. Azuis, o irlandês, extremamente manipulador, que tá infiltrado ali naquele Japão feudal, com objetivos muito maiores do que simplesmente um comércio ilegal. Mais um O vilão Fowler, carro. ele é um contrabandista de armas influente, né? Influencia política, violência pra poder desestabilizar o país aos poucos e tudo com a intenção de enfraquecer a elite japonesa e abrir caminho pra uma espécie de colonização estrangeira, né? Para os irlandeses chegarem ali e colonizar o país. Alguém assistiu? E o mais Alguém sabe dizer assustador se nele é justamente tá na essa frente ou não? personalidade, o cara calmo, inteligente, extremamente cruel, que trata a destruição e morte quase Esse seria tipo um parte Frollo? normal do negócio ali, como se fosse o dia a dia. Da Disney, do Cocô Notre Dame? Mesmo quando você planeja a morte de milhares. E o motivo dele estar nesse rank tão alto da lista é porque Fowler consegue ser genuinamente desconfortável. Ele não é carismático de um jeito divertido, igual outros vilões famosos dessa lista. Ele é perturbador. O jeito calmo dele falar, a inteligência manipuladora e principalmente a crueldade quase que casual fazem ele dominar qualquer cena como ninguém. E muita gente já elogiou justamente esse fato dele parecer um monstro humano extremamente realista. Ele não é só um tirano mágico, nem um conquistador exagerado de animações. Ele é um homem cruel com poder suficiente para destruir vidas, Cara, sem sentir absolutamente nada, nenhum remorso. sei, vai. Isso deixa ele muito Eu mais acho que o assustador de do ele Arcane vai parece. estar em primeiro. Normalmente eu imagino que você é indiferente a esse resultado. Justo, jogo limpo, mesmo que eu para o seu. E na quarta posição a gente tem um Scarlet lá de Keep e os Animonstros, um mandril mutante extremamente inteligente que Também sonha não vi, dominar os velho. humanos e transformar o mundo numa sociedade controlada só por ele. Só que diferente de outros vilões clássicos, agressivos e explosivos, o Scarlet ele resolve tudo na manipulação, no carisma e principalmente no controle mental. Literalmente ele transforma as pessoas numa marionete, ele tem o poder de controlar as pessoas. Responda, Lemieux, quem de nós é mais boa pinta?
E o motivo dele estar nesse ranking tão alto é porque ele consegue ser um dos vilões mais carismáticos que a Netflix já criou. O jeito teatral dele falar, essa personalidade excêntrica, toda aquela energia meio caótica faz ele roubar praticamente todas as cenas que ele aparece. E mesmo ele sendo exagerado, o personagem ainda consegue ter bastante profundidade emocional, um passado. Cadê o Wallace que Gromit? Tá aqui no meu shot, Nicolas. Já. Desse jeito é fantástico, mano. E o resultado é aquele tipo de vilão que consegue ser divertido, ameaçador e muito interessante ao mesmo tempo. E nessa terceira posição a gente tem essa dupla talvez seja mais Pinóquio, não é não? Intimidadora dessa lista, que é o Conde do Volpe e o Podestá, lá de Pinóquio por Guilherme Del Toro. O Volpe, ele é um manipulador oportunista, né, mano? Ele enxerga o Pinóquio apenas como uma ferramenta para ganhar dinheiro. Esse era pra, tipo, ser o lobo do filme? Ele é um monstro que representa a face do governo fascista. Um homem frio, rígido, que enxerga o Pinóquio não como uma criança, mas como um soldado perfeito, que é o cara imortal para poder lutar na guerra. E juntos, os dois acabam representando diferentes formas de exploração e abuso infantil dentro da história. Só que, né, disfarçado ali nas camadinhas. Orgulhoso, corajoso. Viril. Ganhou o Oscar de quê? Melhor animação? O motivo deles estarem tão altos nesse ranking é porque eles funcionam em vários níveis diferentes ao mesmo tempo. O Conde do Volpe, ele traz essa maldade artística, né, mano? É aquela malícia que dá ranço imediato ali pra quem assiste na primeira vez. Já o Podestá traz um peso muito mais sério, né? Porque ele representa literalmente a lavagem cerebral militar e o autoritarismo fascista, né, mano, crescendo em cima das crianças ali naquela época. Tem a galerinha do bigode nesse filme? Os vilões, eles não estão ali só pra criar um obstáculo pro Pinóquio. Eles representam problemas reais humanos, mano. O egoísmo, como mágica vale a pena, Freitas. Autoritarismo e exploração infantil. Esse aqui do Pinóquio também. O resultado são antagonistas que deixam o filme muito mais denso, machorro, é pica, tá, pesada, só que de uma forma muito inteligente. Infelizmente, não. E na segunda posição, a gente tem simplesmente o Silco de Arcane, um dos personagens mais complexos que a Netflix já colocou numa animação. Ele é o líder do submundo de Zal, né, um homem consumido pela ideia de independência e disposto a fazer literalmente qualquer coisa para transformar aquele lugar numa nação. Como assim? Isso aqui não é o primeiro, cara? Isso custe violência, manipulação e destruição no processo no meio do caminho. Tá errado, tá errado. Essa lista tá errada. Não lutaria por uma. E o motivo dele estar aqui nesse top 2 é porque o Silco, ele consegue uma coisa raríssima nas animações. Ele parece humano o tempo inteiro, cara. Mesmo ele sendo cruel, manipulador e responsável por diversas tragédias ali na história, você entende exatamente por que ele pensa desse jeito. Ele não é só um vilão que quer dominar o mundo só porque sim. Ele é alguém moldado por abandono, revolta e desigualdade. Eu acho que ele pensa assim mais pelo jeito que ele trata a Jinx. Isso fez muita gente considerar ele não só um dos melhores vilões da Netflix, mas um dos melhores antagonistas já feito das animações. Vou te mostrar seu verdadeiro eu. E chegamos no nosso top 1 da nossa lista, do nosso ranking, e a gente tinha que colocar a diretora de Nimona, a líder da instituição e basicamente a pessoa responsável por manter toda aquela sociedade funcionando baseada em medo e manipulação. Ela é apresentada como alguém extremamente respeitada, quase uma figura de autoridade absoluta dentro daquele reino, né? Mas conforme a história vai avançando, a gente percebe que por detrás daquela imagem de protetora, existe alguém completamente obcecada por controle, cara. O objetivo dela é preservar o sistema a Nimona custo, é um mesmo filme que pra que isso tem uma menina que se transforma, ou eu tô maluco? Precise criar inimigos, manipular a verdade e transformar qualquer pessoa diferente como a Nimona, por exemplo, numa ameaça pública ali pra ser a gente assistiu em live, não assistiu não? Eu me sinto tão tola. Acho que não. E o motivo dela ser, na minha opinião, a melhor vilã das animações da Netflix até o momento é porque ela funciona num nível muito mais profundo do que a maioria dos antagonistas dessa lista já funcionaram. A diretora, ela não é só uma pessoa má, galera, ela representa um sistema inteiro, ela simboliza preconceito, manipulação institucional e principalmente o medo do diferente. O mais interessante é que ela quase nunca parece uma vilã caricada também, né? Em vários momentos ela parece calma, racional e até convincente, né, mano? O que deixa tudo muito mais perigoso. Muita gente elogiou justamente isso em Nimona, né? O verdadeiro monstro da história não é a caricatura caótica ali destruindo tudo pela cidade. É, na verdade, a autoridade que convenceu todo mundo de que ela precisava ser destruída ali porque ela era diferente, mano. Sinceramente, poucos vilões conseguem carregar essa mensagem tão forte quanto essa FDP assim, carrega. É fenomenal. Eu também acho que não, Nicolas. Acho que eu não vi esse filme, não. A rainha!
Quem acreditou em você? Então esse foi nosso ranking de piores e melhores vilões já criado pela Netflix. Se você gostou desse vídeo... Cara, eu acho que eu devia ter escolhido um vídeo melhor, porque de todos os vilões que apareceram, só conheço 3. Só, tá ligado? Eu conheço só 3. Foda-se, tá ligado? Esse aqui do pior e melhor vilão, se vocês quiserem ver, tá aqui nos cards pra vocês assistirem, rapaziada. Eu já assisti, mano. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve, sininho, compartilha pra geral. E, mano, eu acho que foi um dos comentários que o pessoal pediu que resolvi trazer esse vídeo. Então, mano, se você curtiu, deixa o like, se inscreve que fortalece demais. E simbora pros próximos vídeos. Um beijão a cada um de vocês e vejo vocês na próxima que eu ver o Teleshow, beleza? Valeu e fui!